Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Sejam bem-vindos na paz, no amor, na bondade de nosso Senhor Jesus. Hoje vamos refletir sobre a morte de Jesus, as consequências da morte de Jesus, mas a nossa pergunta é: quem foi o responsável pela morte de Jesus? Quem matou Jesus? Vamos meditar através dos versículos bíblicos e aprender, amém? Amém. João 10, 17 e 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Mateus 26, 53 e 54. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Então nós hoje vamos tomar como base 3 passagens do Evangelho que a Noemi acabou de ler, não é? Se encontra em Mateus 26, do versículo 53 e 54, no Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 17 e 18, e em João, capítulo 1, versículo 29. Então nós vamos meditar hoje sobre a morte de Jesus. Quem teria sido responsável pela morte de Jesus, segundo nos conta as Escrituras? Teria sido o povo judeu? Teria sido os romanos? Quem matou Jesus? Todos nós sabemos que Jesus morreu crucificado, depois de passar por um julgamento do governador Pôncio Pilatos, e ele foi levado a esse julgamento pelos sacerdotes, pelos fariseus do povo judeu, não é? Então, mas quem teria sido, e o povo teve a oportunidade de escolher entre Barrabás e Jesus, e o povo escolheu para ser morto Jesus. A pessoa que é morta numa pena de morte de um Estado, como aconteceu nessa ocasião, o Estado estava matando Jesus, a pessoa é assassinada pelo Estado, não é? A pena de morte condena a pessoa à morte, a pessoa é assassinada. Quem assassinou Jesus? Quem foi o responsável? O povo que, ao invés de escolher Barrabás, escolheu Jesus? Foram os fariseus que fizeram toda aquela jogada política para condenar Jesus? Ou foram os romanos, através de Pôncio Pilatos, e os soldados que mataram? Quem assassinou Jesus? Então, existem muitas ideias sobre isso, mas é muito importante nós sabermos quem assassinou Jesus. E você que está vendo esse vídeo, procure responder antes, né? Nós usamos 3 passagens do Evangelho para que nós possamos ter uma compreensão melhor. A primeira passagem que a Noemi leu, Jesus diz assim que o Pai, Deus, o amava, porque ele dava a sua vida. Ele poderia dá-la e tomá-la. Ele dava por vontade própria. Ele tinha o poder de dar por vontade própria. Jesus sabia que iria morrer numa pena de morte, que era a cruz, a pena de morte da época aplicada pelos romanos, e ele dava, porque ele dava por vontade própria. Ninguém o obrigaria a morrer na cruz. Ele morreria porque ele precisaria morrer na cruz. Ele dava, mas ele iria retomar a sua vida depois. Bem, essa é a primeira passagem que a Noemi leu. A segunda passagem diz respeito quando Jesus diz que, se ele quisesse, Deus mandaria legiões de anjos e ele seria liberto do poder romano. Na verdade, Jesus não poderia passar por nada do que ele passou se ele não permitisse. Jesus, quando diz legiões de anjos, ele está dizendo que nenhum poder humano daquela época, o poder de hoje,
poderia condenar Jesus a qualquer coisa ou fazer com Jesus alguma coisa que ele não permitisse. Então ele diz assim, bom, se eu quisesse, eu pediria a Deus, ele mandaria legiões de anjos e os anjos me libertariam. Porque o poder humano, ele é infinitamente menor do que o poder celestial, não é? E Jesus realmente, então, nós percebemos nessas duas passagens que Jesus declara que ele está indo por vontade própria, ele está se submetendo àquela situação por algum propósito. E aí no capítulo 1 de João, o último trecho que foi lido, nós percebemos que João Batista saúda Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque no tempo de Moisés, no tempo do deserto, um cordeiro era sacrificado em favor do povo, do pecado do povo, para que uma vida pudesse ser sacrificada e o povo continuasse a ter comunhão com Deus. Por quê? Porque o pecado exigia uma vida. E o cordeiro, aquele cordeiro inocente, era sacrificado, a vida dele era derramada, o sangue dele era derramado, para que o preço do pecado fosse pago, isso simbolicamente, e o povo continuasse a tendo comunhão com Deus no deserto. Isso no Velho Testamento. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a nossa resposta, quem assassinou, quem matou Jesus? Foi o meu pecado, o seu pecado e o nosso pecado que matou Jesus. Porque ele precisaria se sacrificar, derramar o seu sangue para que o preço do pecado fosse pago de uma vez por todas e nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus. O caminho entre nós e Deus estava definitivamente aberto e agora nós poderíamos ter acesso a Deus, nós poderíamos ter as bênçãos de Deus e ser povo de Deus e filhos de Deus. Então, na verdade, quem matou Jesus foi o nosso pecado, porque sem a morte de Jesus nós não teríamos como ter acesso a Deus, porque o nosso pecado exige uma vida, mas a vida de Jesus substituiu, não é, a nossa vida, e assim o preço do pecado foi pago. Então quem matou Jesus não foi os judeus, não foi os romanos, nem o povo, mas na verdade quem matou Jesus foi os pecados nossos que nós todos cometemos, não é? Então vamos aprender assim. Já que eu tenho essa participação, o meu pecado foi o preço que Jesus pagou para ser tão humilhado, tão torturado, morrer uma morte tão terrível, e já que eu amo Jesus, vamos nos esforçar para realmente tirar o pecado da nossa vida. É difícil, eu sei, mas não os pecados mais grotescos, não é? Aqueles pecados de querer matar alguém, roubar, bater em alguém, não é? Praticar violência, aprovar a violência, aprovar as coisas erradas, não é? Achar que pode desrespeitar outras religiões, quebrar aquilo que não é seu, debochar daquelas pessoas que são mais pobres, isso é pecado, não é? Esses são pecados mais grotescos, não é? Que um discípulo de Jesus não pode. Com um discípulo de Jesus, Jesus mesmo declarou, só são discípulos dele aqueles que amam. E nós temos que aprender a amar aos nossos semelhantes, entender as nossas diferenças e procurar, através do amor, levar o Evangelho de Jesus. Então vamos pensar na nossa vida, se nós temos pecado, vamos orar a Jesus, vamos ser fortes, não vamos aceitar o pecado na nossa vida, porque o preço do pecado custou a vida de Jesus. Todo aquele sacrifício que ele fez, todas aquelas dores, tudo que ele passou, foi para que nós pudéssemos ter o nosso pecado pago, o preço do pecado pago,
e tivéssemos acesso a Deus. Amém? Então vamos pensar nisso. Vamos combater o pecado em nossa vida, vamos aproveitar as coisas boas que Deus nos dá, vamos dar risada, vamos aproveitar a nossa família, os nossos amigos, mas vamos ser pessoas que amam, que defendem o amor, que não acusam ninguém sem ter certeza absoluta de que aquilo é verdade. Vamos ser pessoas boas, pessoas que reflitam o amor de Cristo e vamos lutar contra o pecado. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Amém. Veja que profundidade, que riqueza de mensagem, não é? Algo para meditarmos e realmente ficarmos assim pensativos, pedindo a Deus para que a gente possa crescer espiritualmente, abandonar os erros, né? Para que a gente possa cada dia estar mais perto de Jesus. Amém? Então eu peço que você compartilhe esse vídeo, dê um like e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e você vai receber as notificações. Então é isso, pessoal. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.